Bia, tudo bem? Seja Tudo bem-vindo bem? à nona aula. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2021. A gente está na nossa nona aula. A gente vai começar a aula tirando as dúvidas dos exercícios das funções afim da lista que foi encaminhada para você. Então a gente vai tentar olhar esses exercícios, tirar a dúvida e aí a gente já começa a trabalhar com leis de Newton, falar principalmente de uma perspectiva histórica. Depois a gente já começa a trabalhar os exercícios, tudo bem? Combinado. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou deixar a sua carinha aqui na minha tela do lado. Vou abrir a minha lousa. Ah, tô compartilhando minha lousa com você. Confirma pra mim se você tá vendo ela. Tô. Ótimo. Então vamos lá. Então a primeira dúvida que você teve foi no exercício 5D, certo? Certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. 5D. Um comerciante. Deixa eu colocar aqui na lousa pra gente ver. Um comerciante teve uma despesa de 230 reais na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por 5 reais, o lucro final será dado em função de X unidades vendidas. Qual a expressão matemática dessa função? Essa parte tranquilo, como é que você fez? Vamos fazer junto. A parte da. Qual é a função, expressão matemática dessa função? Eu peguei aqui o que varia, que é os R$ 5, então é 5x, que é o que varia em função das unidades de cada unidade, o preço de cada unidade, mas é menos 230, porque se ele tem despesa, é menos 230. Pensando do ponto de vista você lembra. Bom, vamos retomar os pontos chaves, né? É, deixa eu mudar aqui. Quais são as três maneiras da gente representar uma função? É gráfico, Gráfico, algébrica algébrica. e... não lembro a outra. Bom, a do gráfico a gente sabe o que, que é, né? É o gráfico aqui, com a carinha dela. Algébrica é o quê? É em números, não é? É em números, mas é a função matemática que vai te dar os números ou os próprios números? Os próprios números, a função acho que é outro nome. Então eu chamo isso de representação numérica da função. Ah, Que seria o que? As tabelas, né? Então você tem x, f de x, e você tem toda uma representação dos números. E a representação algébrica, acho que também a gente pode usar o termo analítica, é a representação da função f de x é igual a um ax mais b, tá? Então tá, qual foi, de certa maneira, a representação que o exercício te deu? Começou a te... Então, ele te deu uma representação fixa? Não, te deu valores para você construir uma dessas sim, representações. Qual dessas representações você tentou fazer no começo? Foi a algébrica, né? direto. Então você tentou representar a função do ponto de vista algébrico. Qual seria essa equação que você está construindo? A minha resposta, você está Isso. perguntando? Eu coloquei f de x é igual a 5x menos 230. Ótimo. Então f de x é igual a. 5x, que é a variável, que é a Uhum. quantidade de unidades, menos 230, porque é a despesa dele. F de x é o lucro que ele quer saber. Muito bem, muito bem. Acho que está muito bem descrito. Vamos tentar olhar. Então, vamos começar. Eu sempre gosto de tentar escrever o gráfico, né? Para valores de x. Para quais valores de x o lucro será. A sua dúvida está no D ou no C? D de dado. Os outros eu consegui fazer tranquilo. A D eu não entendi como que eu. Na verdade, sim, eu entendi o que ele quer tá me pedindo, mas eu não entendi como que eu vou colocar, tipo, o valor que é, tá, acho que é 100, 180, né? Isso. Como que eu vou colocar isso, tipo, pra saber, entendeu? Ótimo. Então vamos ver. Então vamos ver.
Teve uma despesa na compra, certo? Mas como vai vender cada unidade de R$ 5, o lucro final será dado. Eu acho que na internet eles mandam somar esses valores, só que tipo, eu não entendi por que que soma. Eu gosto, vamos tentar trabalhar no gráfico, que eu acho que o gráfico ele ajuda a gente a olhar essas questões, tá ligado? Tá bom. Então, vamos ver. Então, quem é que a gente não controla é o eixo do X. Então, o eixo de X é as vendas, né? Que é o que teoricamente vai acontecer. Ou o número de produtos vendidos, né? Número de vendas. Sim. E aí o que acontece? Ele vai vender cada unidade por R$ 5. Tá. Então, é número de vendas, número de dinheiro. Então, ele está pensando em grana. Então, aqui é o lucro, né? Então, lucro é a grandeza. A unidade, vamos pôr que é reais. Bom, uma coisa que você fez certinho foi desenhar o 230 como um prejuízo, né? Porque ele gastou 230, então ele já começou, tá fora de escala, tá? Com menos Tá bom. 230. Então ele gastou com menos 230. Se ele vender um produto aqui, ele vai ter um outro valor aqui, que é uma unidade. Por quê? Porque esse aqui é o lucro. Então, teoricamente, essa diferença aqui é a margem, né? Sim. E aí ele vai construindo aqui, aqui, aqui. E aí qual foi a função que você escreveu? Então, foi essa aqui. Se é zero, ele teve menos 30. Como vai vender cada unidade por R$ 5? O lucro será dado. Você escreveu essa função aqui? Sim. Eu tô refletindo com você que o 5 aqui é o valor de venda, não é o valor de lucro. Porque teoricamente. Então, X é a quantidade de unidades vendidas. Se ele vender 10 unidades a R$ 5, ele vai ganhar 50. Só que ele vai continuar no prejuízo se ele vender só 10 unidades, entendeu? Que o F de X é o lucro dele. Ah, o lucro Entendi. dele Então vamos pensar. Se ele tiver um. Se ele vender zero unidades, o que aconteceu? Ele vai ter menos 230. Ele vai menos ficar. 230. Ele vai ter o gasto e. Menos 230. Se ele vender uma unidade, qual é a unidade? Qual é o valor? Vai ser 225. Ah. menos 230. Então o f de x Vai ser menos 225. 225. Então, f, que é aqui, é esse valor. Tipo, eu pensei em fazer, tipo, colocar, substituir o lucro, o F de X por 100, que ele quer saber o lucro tem que ser 100 até 180. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Bom, a grande questão, porque aí a margem do produto vai ser 5 mesmo, né? Então, se a gente pensar nisso, o que acontece? A gente vai ter uma. Bom, a primeira coisa, essa função ela é linear, ela é uma função afim ou ela é uma função de outro grau? Assim. Afim, por quê? Se eu olhar aqui, o meu f de x é igual a 5x menos 230, o expoente do meu x está a 1, né? É o máximo que tem. Então,
a minha função vai ser... Começa em 230, depois vai passando, vai ser alguma coisa aqui assim. Tudo bem? E aí o que acontece? Ele quer saber, AD, para quais valores de X o lucro vai dar entre 100 e 180. Então a primeira coisa ele quer saber, qual é o X, né? Onde esse valor vai ser 100. E qual o valor de X, esse valor vai ser... Qual é esse valor de X? Então eu Ele vai posso ser 180. substituir. Você pode substituir. Você vai Então, substituir no que? no f de x, porque ele quer saber o lucro, tem que ser 100. Então, exatamente, você está substituindo no f de x. Então, se a gente pensasse na tabela, eu quero olhar o meu x, onde o meu f de x é 100 e 180. Então, a gente pega o sentido inverso. Então, vai ser o quê? Meu f de x é igual a 5x menos 230. O f de x eu quero que ele seja 100 na parte menor. Então ele vai ser isso aqui. 5x menos 230, que vai ser x 100 mais 230. Que vai ser 333 dividido por 5, Dá 66. que dá 66. E o de 180 dá 82. Então tem que ficar entre 66 e 82 vendas, é isso? Isso. 60... Então, para f de x ser 180, você teve que fazer entre 66 e 88. 88. 82, quer dizer. É igual a 82, né? 82. Isso. Ou seja, se você olhar no seu gráfico, o que vai acontecer? Para o seu lucro tá entre 100 e 180. Suas unidades têm que ser 66 e 82. Perfeito. Tudo bem. Tranquilo. Meu, a parte mais difícil foi a que você fez. Essa parte, o D, é só você tentar olhar pro gráfico e tirar a informação dele. Por que é importante fazer isso que a gente acabou de fazer? O gráfico, visualizar. Visualizar. E é muito legal que esse tipo de técnica da gente, por exemplo, quando eu fui fazer... Quando eu fui preparar o orçamento para falar para você qual era o valor que eu ia cobrar de aula particular, eu fiz uma função para descrever o valor que eu ia cobrar por pessoa e por hora. E eu usei uma metodologia parecida. Só que o meu gráfico, ele não é uma função linear. Você sabe por quê? Não. Porque a função linear é o que normalmente a gente chama de produto escalável. Por exemplo, para esse cara, olhando esse gráfico, você acha que é melhor para ele vender muito ou vender pouco? Muito. Ou seja, para ele é melhor vender 66 peças ou 82 peças? 82. 82. Mas por quê? Porque a função dele é linear. Agora imagina que o meu produto fosse algo... Por exemplo, o que é o meu produto? É da aula, certo?
que eu venda. Deixa eu colocar aqui. Imagina que eu tenho um gráfico. Agora eu vou de fato falar sobre função não linear. Não. Por exemplo, pra mim é melhor vender. A gente dá aproximadamente 6 horas de aula. Eu dou aproximadamente 6 horas de aula pra você. Na verdade é 4,5, porque é uma hora e meia, mas tem meia hora da gente fazer exercício, que é uma meia hora que eu coloco de trabalho independente, né? Então eu consigo atualmente, por exemplo, dar 6 horas de aula por semana. Imagina que eu vendesse 100 vezes mais que isso. Se eu vendesse 600 horas de aula. Não dá, você não ia viver. Eu não, acho que não tem isso Não é, tem nem isso de horas na semana. no mês, né? A gente tá. Semana, né? Essa aqui Ah, é por semana. mês. A gente tá pensando. É, É, é uma hora que você não vai poder mais vender aula. Você tem, tipo, um limite X de, sei lá, 8 horas por dia, não, 10 horas por dia. exatamente. Semana, né? Atualmente eu tô com 6 horas por semana. Se eu fosse pra 600 horas por semana. Então o que acontece? O meu gráfico ele vai poder ser uma função linear? Não. Não. Porque o que acontece? Horas de aula, meu lucro. Se eu fizesse isso linear, o que, que ia acontecer? Ia chegar uma hora que eu não tinha como mais trabalhar. Então o que, que eu preciso fazer com o meu gráfico de lucro? Ele tem que ser em forma de U, assim. A gente chama de forma de U, porque ele normalmente ou vai ser assim, ou ele vai ser assim. Ou É. seja, pra mim é mais importante. Pra mim, qual é o ideal? É ficar nessa região. É. Porque é essa região que eu vou conseguir trabalhar e ganhar dinheiro. Então, qual é a ideia? Eu cobro mais caro para poucas aulas. Eu cobro mais caro para poucas aulas, que é essa região aqui, e cobro mais caro para muitas aulas. Assim, eu faço com que os meus potenciais clientes estejam interessados em fazer o número ideal de aula para mim, que tá nessa faixa aqui de horas, entendeu? Sim, não é. Eu também trabalho assim, então pra mim também tem uma hora que não tem mais como enfiar dança, não. E aí o que acontece? Muitas vezes empresas grandes que trabalham com produtos muito complexos não vão conseguir ver isso com a facilidade que a gente viu no nosso caso. Então eles têm uma série de modelos matemáticos, ou seja, vão ter uma série de funções e eles ficam o tempo todo ajustando o preço e quantidade para sempre ter a melhor faixa de trabalho. Entendi. Mas é muito louco, tanto que a minha faixa de trabalho que eu fiz é assim, ó. É online. Vou até te passar pra você ver que doido. Que é um, dois, três, quatro, sete, oito. On e loco. Um, dois, três, de 4 a 6, 7 a 8. E aí o que eu fiz? Pra 70, 60, 50, 40. Eu tô meio com a rinite atacada, desculpa, tá fungando. Imagina. É que. Ai, A rinite e sinusite é um saco. é. E a. Ai, nossa, mas só falava. Deu vontade de espirrar. Aí, o que essa minha tabela tá mostrando? Que, por exemplo, por pessoa, ó, uma aula online. Uma aula online
custa R$ 70. Aula online para 2 pessoas custa R$ 60 por pessoa. Para 3 custa 50. Para 4 a 6 custa 40. O que que começa a acontecer quando eu começo a colocar o meu preço para 7 ou 8 pessoas? Eu tô aumentando. Por quê? Que é muito mais difícil dela para 8 pessoas. Porque aí eu começo a ter muita dificuldade. Então, e aí eu também coloco um preço pra se eu for na casa da pessoa. 120 se eu vou na casa da pessoa. R$ 100 por pessoa se for pra dar aula 2 pessoas no local. E aí o que acontece? Eu não coloquei preço pra 7, 8 pessoas pra dar aula no local. Por quê? Caso do coronavírus. Porque você acha que um professor consegue dar aula particular pra 7 pessoas? Ah, É não muito sei. difícil, é muito difícil. Então eu não quero nem tentar. Traduzindo isso em Mas eu matemática. acho online mais difícil ainda. Ah, é nada porque eu tenho o Moodle, né? Por exemplo, eu posso dar trabalho pra vocês em grupo, vocês fazem grupo, eu olho daqui. Mas imagina você dar aula particular pra 7 pessoas. Eu acho que é. E a galera é mais difícil e a chance da pessoa não gostar eu acho que é maior. Porque quando alguém paga uma aula particular, ela quer uma atenção muito É verdade. voltada pra ela. Pra não correr o risco de dar uma aula ruim, o que eu faço? Eu nem vendo esse tipo de aula. Pensando matematicamente, o que eu acabei de fazer quando eu fiz isso? Eu tirei fora do O meu seu do, orçamento. do meu domínio, Ah, tá. entendeu? Então, quer dizer que a minha função para esse valor não vai estar nem nessa região. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a região de máximo resultado? Essa aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Agora, vamos pegar. Eu saí um pouco do exercício. Tô mostrando um caso real. Imagina que a gente fosse ser sócio na minha empresa de aula particular. Uhum. Vamos fazer. Então, qual é o valor por pessoa? Valor pessoa. Reais pessoa, né? Reais por pessoa. Então eu tenho a minha primeira equação é o que? Número de pessoas. O x vai ser o que? Número de pessoas. Ai, caramba. Da próxima vez eu vou tomar um Tá anti-alérgico tranquilo, aqui. rinite acontece. Eu também tenho rinite. Mas é que depois eu vou olhar no áudio, você vai ver. Eu tô escutando minha aula, vai ter um. Aí eu, que ódio. Acontece. Aí, ó, pra uma pessoa vai estar R$ 70. Pra 2 pessoas vai estar onde? 120. Ah, pensa que a gente tá olhando pra essa função aqui, ó. Então, mas não é 60 por pessoa? É 60 por pessoa. Você falou Então, você vai 120. ganhar 120 pela aula. Ah, mas pensa que é por pessoa. Isso que você tá fazendo é uma outra tabela. Ah, tá. É que eu tava pensando pra gente ver o seu lucro, entendeu? No Aham, final. aham. A gente pode até ver. Vamos ver aqui, ó. Então vamos pensar. Pra 1, 2, 3, 4 a 6, 7, 8. Sabe uma das coisas mais lindas de você usar a função? Hum. Porque você vai começar a usar na sua vida. E aí você vai começar a decidir as coisas olhando o gráfico das funções das suas coisas. Caraca, isso que é ser nerd nível máximo, já pensou? Mas não é nem ser nerd, mas é isso. Não é só pra passar no seu vestibular. Eu É, sei, eu gosto de ser nerd. Eu ó, sempre fui, sempre você, com muito orgulho. com muito orgulho. Ó, quer ver, ó? Loco. Então, a gente pode fazer essa outra tabela. Então, vamos fazer a tabela do lucro. Então, é 70, né? 120, 150. Aí Ai, vai ser
De 160 até 240. Vai ser 4, 8, 160 Até 240. até, é, 240. 7 vai ser, 350. quanto é? 350. 350. E aqui vai ser, 480. É isso? eu acho que é 16, né? São é, 3 8 vezes vezes 16. 3 vezes 8. 16. Que vai dar 30 mais 18. É, 48, exatamente. Como você E faz essa conta? Eu fiz 8 vezes 6, na verdade. eu faço assim, ó, quer ver? Por exemplo, é 8 vezes 6, certo? Ou seja, Certo. é 3 vezes o dobro disso. Ou seja, 3 vezes 16. Aí então é 3 vezes 16. Desses 3 vezes 16, o que que tem? É 30 mais 3 vezes 6, que é 18. Então é 30 mais 18, que é 48. Meu Deus. Mas é isso, né? Cada pessoa cria. Por exemplo, essa. É, você foi falando, você, como assim? Porque eu sempre confundo 8 vezes 6, 8 vezes 7. É a única parte da tabuada que às vezes me dá uma bananada. 8 vezes 7 é 56. Aí já fica, qual que é 42, qual que é 48? Qual que é 42 é 7 vezes 6. Cara, sabe que eu tenho raiva? Às vezes eu tô dando aula pra oitava série nono ano. E tem uns moleques que eles. Não sei. Porque é isso, cada pessoa tem uma habilidade única, né? E tem uns moleques que são muito rápidos no pensamento. E tem essa coisa em relação do professor, principalmente quando se dá aula pra criança, que o professor tem que saber tudo. Então, se você tá dando aula e o moleque faz a conta mais rápido que você, ele já começa. É, mas eu calculei mais rápido que o professor. E ele já começa a se achar, tá ligado? Então, quando você dá aula pra criança, meu, você tem que fazer as contas muito rápido, assim, sabe? Pra tipo eles. Ai, nossa, o professor faz a Tudo conta muito errado. rápido. Mas às vezes Ah, eu não mas consigo, sabe? Porque às vezes eu tô fazendo essas contas, tô, tipo. Bom. mas eu já fui mais rápida que o meu professor de matemática também. Na verdade, a única vez que eu lembro, até hoje eu falo com ele, ele foi fazer algum desenho, era tipo alguma coisa que tinha que desenhar, e assim no desenho, ele não desenhou certinho o desenho, e no final da conta, a conta deu errado. Aham. Ele sempre pegava o meu caderno para fazer tipo para comparar. Aí ele falou assim: ah, você errou. Só que tipo, aí ele foi ver na apostila dele, ele falou assim, mano, mas o valor você tá certo. Eu falei, não, professor, é porque você desenhou errado. Aí ele, você esperou acabar o exercício para você me falar que eu desenhei errado? Eu Não, falei, ué, às vezes eu achei que, sei lá, que não ia dar em nada, eu não sabia. não, e aí você ainda foi boazinha, porque deve ter com certeza um moleque lá do fundo da sala que falou: Vixe, o professor errou, a Bia acertou, nossa! Aí, fala, ai, que. Sempre tem os bobos, né? Mas até eu, direto eu erro o passo de dança, só que eu começo a zoar todo mundo junto. Eu falo, ê, Sim, professora, também é. Eu grito. Quando é, eu falo, sim, epa! Eu também erro, gente. Eu também esqueço sim, coreografia. sim. Eu também. É, Mas o duro de ser professor é isso, né? É essa. Hoje em dia nem tanto, mas dependendo da escola que eu tô, por exemplo, quando a gente. Por exemplo, uma aula muito legal foi a aula que a gente teve do Pi, sobre a última aula. Que a gente foi fazendo junto, que a gente foi. Porque é muito legal isso, porque esse é o processo mais eficiente para aprender. É aquele que a gente de fato faz junto. Mas não é todo lugar que dá pra fazer isso. Por exemplo, dependendo da idade e da sala, nossa, não dá. você tem Depende que. de tudo. Depende se é escola pública, se é escola particular. Cara, e sabia que pra mim é pior escola particular? Nossa, eu estudei nas duas. Escola particular, todo mundo deixava o professor falar. Na escola pública, ninguém deixa o professor falar. Cara, mas a galera da escola particular, elas são meio malvadas, assim, sabe? Porque Ah, então deixa, depende. Na deixa minha você. escola, Porque assim, na minha escola, eles deixavam falar pra tipo. Ai, mãe, porque o meu professor, ele falou isso. Cara, eu fui mandado embora dessa escola particular porque eu falei sobre fazer uma aula, uma prova colaborativa. E aí, isso foi logo depois da votação do Bolsonaro, né? E aí esse rolê de uma aula, de uma prova colaborativa era porque eu queria ensinar comunismo para as crianças, cara. Eu- meu Deus. aí eu fui mandado embora por causa disso, sabe? Então é bem complicado algumas coisas assim, sabe? Nossa, a escola que eu estudei era genial.
Qual era? Não existia falta de respeito, não existia nada, tipo, nada, não existia nada. Qual era a escola que Eu você estudou? estudei no VIP, só tem aqui na Zona Norte. É, nunca ouvi falar, deve ser São menorzinho. 3 unidades aqui na Zona Norte. Nossa, eu amava, amava de paixão. Que da hora, depois eu vou até procurar então. Sonho. Sonho meu, poder. Ó, ó como ficou o gráfico aqui, ó. 60. Ó, você tá vendo? Sim. Então a gente tinha o quê? 70, 60, 50, 40. Aí de 4 a 6 foi 40. Então, e aí o que acontece? A gente começa a ter, opa, esse esse gráfico aqui. Por isso que normalmente chamam esse gráfico, quando você vai fazer o preço do seu produto, de gráfico U. Ah, vamos fazer um orçamento em U. Ou vamos fazer um planejamento em U. Por quê? Normalmente, sabe quem usava essa. Sabe onde eu ouvi esse termo pela primeira vez? Quando eu li um livro sobre a história da Sony. A Sony começou com um cara que ele era engenheiro químico, lutou na Segunda Guerra Mundial, e aí ele chegou lá no Japão totalmente destruído e teve que começar a reconstruir as fábricas do Japão. E aí ele começa a fazer fita magnética, que é o antigo cassete, para vender. E aí ele Nossa, e aí, cacete. e aí ele fazia isso numas frigideiras, cara, que ele colocava o plástico, fritava junto, assim, e era uma frigideira porque é o processo de fabricação. Você esquenta o plástico, mistura com material magnético e aí você vai cortando as fitas. Imagina o cara começar a fazer. A Sony começou assim, produzindo fita cassete, cozinhando o plástico junto com o material magnético. E aí o que acontece? Chama Morita, o cara que fundou a Sony. Ele falou, meu, e ele começa a vender isso e ele começa a vender e é muito barato, né? E aí a galera começa a pedir em grandes quantidades. Aí ele fala, meu, se eu começar a aceitar pedidos muito grandes, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir entregar. E aí eu vou ter que pagar uma multa e vou falir. E aí ele cria esse gráfico em U, que é pra evitar isso. Então ele fala, ó, pouca quantidade eu não vou vender, eu vou cobrar caro. E pra muita unidade eu também vou cobrar caro. Aí pronto. E aí ele conseguiu segurar. É, uma outra coisa que a gente pode fazer é sobrepor informações de gráfico. Por exemplo, se a gente olhar nosso gráfico de lucro, ele, se a gente pensar para as mesmas pessoas, ele vai ser algo aqui, 120, 150, 160, 240, 70, 350. Tá fora de escala, tá? Tá. Mas ó, então a ideia é que o preço por aluno tem esse, ou o preço por produto tem essa forma em U. Mas o meu gráfico de lucro, ele é o gráfico que é legal, que é o gráfico linear, ou uma reta linear, gráfico de lucro. Ou seja, se eu conseguir fazer bastante propaganda, se eu conseguir divulgar meu trabalho, eu vou ganhar em escala. Quanto mais aluno eu tiver, mais dinheiro eu faço. E aí você fala, pô, Entendi. perfeito, é esse o gráfico ideal. Agora o que, tem que acontecer? Fazer. Aí é o resto da galera, né? É o resto do trabalho. Vender, divulgar. Mas quando você estiver fazendo seu planejamento de marketing. E é muito legal, agora falando sobre conhecimento, que esse tipo de análise muitas vezes é a diferença de você. Que a galera do marketing fala, ah, não, porque a gente tem um trabalho super profissional. A gente fez uma análise e aí os caras mostram um gráfico linear e um gráfico de segunda ordem, que é esse aqui, redondinho. Você fala, caralho. Ah, mas então pelo visto dá pra usar, tipo, realmente em tudo. Tá, dá. Não, a gente conversou isso na primeira aula. A análise de função, ele é uma das matérias mais poderosas que a gente trabalha, porque a gente pode fazer previsão de qualquer modelo. De modelo da natureza, modelo social, modelo financeiro. É, é isso. O que é função? É relação. Relação de alguma coisa com outra coisa. A grande questão é, você fez a relação certa? Você pode cagar na relação, né?
pode falar, não, por exemplo, eu posso. Vamos pensar nessa tabela de lucro aqui. Esse aqui é o meu lucro líquido? Não, porque eu tenho que pensar o quê? O que que eu tenho que pensar? Nos seus gastos. Os meus gastos. Então tem Mas eu lucro. até acho que a gente, tipo assim, graças a Deus, a gente não ganha tão bem igual, tipo, outras profissões. Mas a gente não tem gasto, a gente não tem, tipo, quer dizer, a gente tem gasto, mas assim, não é um gasto absurdo. Eu, pelo menos, tipo, com a minha profissão, eu não tenho gastos com a dança. Se eu fosse dar personal trainer, ferrou. Tem muito gasto que ninguém conta, que é da cabeça. Tipo, planejar uma aula de física, eu não consigo nem ter noção de como deve ser trabalhoso. Porque dar aula, eu acho que assim é gostoso, você gosta de dar aula. Então, tipo, meu, acho que até o dar aula é tranquilo. O problema é a preparação do material, a melhor forma. São Isso que duas é feio. coisas, né? Primeiro, depende do aluno, depende do contexto, né? Por exemplo, sei lá, na nossa aula aqui tudo ajuda. O contexto, o aluno, a relação, tá tudo bacana. Mas muitas vezes não é assim. Então, e as novas tecnologias trouxeram um desafio. Por exemplo, para eu poder dar uma aula que é bacana para você e para mim, eu tenho que ter uma estrutura física aqui muito diferente do que eu tinha antes. Por exemplo, eu tenho um computador bom, eu tenho duas telas, eu tenho mesa digital. É, isso Então, foi gasto. Para hoje, pra gente ter que ter aula online, é foda. então muitas vezes isso entra como se fosse uma outra curva aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma curva de passivo. Ou seja, Uhum. coisas que você precisou comprar pra ter. E aí o que acontece? Tá vendo que essa curva para baixas quantidades, ele é maior do que seu lucro? Sim. Então pode ser que nessa região é sem escala, né? Mas eu poderia olhar isso aqui e falar, putz, se eu só tiver 3 alunos, eu tô ferrado. É, Então eu preciso arrumar mais. Mas isso é um exemplo. Deixa eu ver aqui, vamos passar pelos outros exercícios. Ficou claro o que, que a gente fez no primeiro exercício? ficou. A parte mais difícil você já tinha feito, Bia. A parte mais difícil, que era modelar a equação, você já tinha feito, tá? E tava certinho mesmo. Aí você ficou com dúvida no 9, no 13 e no 15. O 9 eu confundo tudo. Eu nunca sei porque é inversamente proporcional, diretamente proporcional. Isso me confunde muito. Ó, o que você pode pensar é que diretamente proporcional é uma curva, é uma reta pra cima. Por quê? Quanto mais você, por exemplo, número de pessoas e lucro e valor, né? Quanto mais pessoas eu tenho, maior é o valor que eu vou ter. Então é uma proporção direta. Ou seja, quanto mais, mais. Inversamente, é quando eu tenho um gráfico para baixo. Por quê? Um gráfico para baixo, quanto mais no X, menos no Y. Tá? Ainda não li a questão, mas pra gente ter uma noção, é isso, tá? Não, se fosse agora sabendo que é diretamente proporcional, eu acho que é uma função linear. Vamos ver na tabela X Que representa. é tudo vezes 5. Tá certo, é diretamente proporcional. Porque é 1 vezes 5, 5. 5 vezes Isso, 5, 25. 20 vezes 5, 100. 100 vezes 5, 500. Então é a letra C. isso, exatamente. Calma aí que eu tenho que achar. Ó, uma coisa que é legal você se acostumar é sempre fazer um gráfico do que você tá vendo para tirar informações. O gráfico, por que ele é bom? Porque ele te dá informação rápida e sintética. Então, 5, 20, 100. 5, 25, 100. Nossa, essa daqui acho que te entendi. Cinco É, vezes. diretamente. É, acho que é isso mesmo, que é 5 vezes, né? Aqui é 5 vezes. 5.
Mas é isso, ela é diretamente proporcional e relacionada com uma função. Esse aqui, pra você saber se ela é de segundo ou de primeiro grau, o ideal é você tentar fazer o gráfico na escala, tá? Porque aí você consegue ver na escala. Então, quer ver? Vamos fazer com a escala? Ou você fez na escala? Não, não fiz o gráfico. Não, mas a gente. Ela é proporcional. Que você tem que olhar aqui, ó, do X pro. Mas se a gente fizer a escala também vai dar. Mas uma coisa que você pode olhar é a relação do X pro Y. Por exemplo, qual é a diferença do X pro Y? 5 vezes, certo? 5 para Sim, é. 25, 5 vezes. Ou seja, o que ele está falando? Que essa proporcionalidade ele é de 5. Ou seja, isso está relacionado com a inclinação da reta. Ou seja, retas muito verticais vão ter valores de A maior que 5. Sim. Inclinações mais baixas vão ser um A menor que 5. E isso vai estar expresso como na nossa própria função. Se a gente fizesse a representação da função, provavelmente ia ser alguma coisa assim. O É A 5x, é. mais B, onde o A ia ser 5, né? 5x, o b é zero, não é? Eu acho que é. Vamos ver se o B. Ó, a gente tem que. É, que se x for 1, 5 vezes 1, 5. Se o x for É, 2, se for 5, 5 vezes 5, 25. É, o b vai ser zero. é. O B tem que ser 0, exatamente. E aí a gente conseguiria fazer. E aí a nossa função ia ser sempre comportada. Por quê? Pra x igual a 5, a gente ia ter 25. Então qual é a nossa função para esse caso? É f de x a 5x. Exatamente. Tudo bem? Tudo ótimo. Tô com um de papel aqui. 13 Agora, depois do 9 foi qual? é o 13. Deixa eu ver o 13. Ah, o 13 eu fiz, eu só quero saber se eu fiz certo. Ah, mas depois você mandou pra mim? Mandei. Ah, então depois eu já dou uma olhadinha. Ah, então tá. Então o que eu não fiz foi o 15. E o 15 e o 15 que faltou agora. É, só o 15 que eu não fiz. Quer dizer, é. Que esse daí bugou minha cabeça, calma aí. Na verdade, eu achei tanta informação que fiquei confusa. Deixa eu ver. Lê pra gente. Do centro de uma cidade até o aeroporto são 40 quilômetros por uma grande avenida. Os táxis que saem do aeroporto cobram 3,60 pela bandeirada e 80 centavos por quilômetro rodado. Os que saem do centro cobram R$ 2 pela bandeirada e 60 centavos por quilômetro rodado. Dois amigos se encontraram no restaurante que fica nessa avenida, sendo que um tomou o táxi que sai do aeroporto e o outro tomou o que parte do centro. E para a surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. A distância do restaurante do aeroporto é de... Então vamos ver. Primeiro, olhando só isso aí, qual você acha que vai ser a estratégia? Então, eu fiz duas funções. Eu fiz a do táxi do centro e do táxi do aeroporto. A do Beleza. táxi do centro é 0,60x mais 2. Ótimo, ótimo. Táxi do aeroporto, 0,80x mais 3,60. É isso mesmo. Porque eu perguntei qual a estratégia. Eu nem guardei os valores. Mas quando você vê alguma coisa que são dois comportamentos um pouco diferentes, mas que. Aqui ó, nessa parte é importante. Os dois amigos se encontram no restaurante que fica na mesma avenida. Então quando eles se encontram, sempre que é um problema de encontro, que eles vão estar no mesmo lugar, vão gastar o mesmo valor, vão estar no mesmo espaço, isso tem a chance muito grande de ser uma questão, um tipo de problema,
de cruzamento de função. Então, eu vi coisa, só que aí colocavam a questão dos 40 quilômetros. Aí eu não entendi como usar esses 40 quilômetros no negócio. A gente vai ver. Por que eu tô falando isso? Uma coisa que depois eu vou até abrir uma sessão lá nas definições. Isso mais perto do vestibular. É a gente criar um repertório de estratégias de resolução de problema. Porque você vai perceber que muito problema, você nem sabe qual é o problema, mas você sabe o que o cara quer que você faça. Então, por exemplo, dois carros saem com velocidades diferentes e passam pelo mesmo ponto. Você já sabe que vai ser o problema do tipo cruzamento de função. Que é, ou seja, a gente tem que saber quais são as funções e da onde elas partem para saber aonde elas vão cruzar. Esse cruzamento vai te dar valores de um par ordenado x e y, tá? Então muitas vezes ele vai te dar esse valor para você achar aquele, ou vai te dar esse para você achar aquele, tá? Então esse é o tipo de problema que a gente vai resolver aqui. Então vamos ver, agora é a parte da gente desenhar as duas funções, tá? Agora com muita calma vamos pegar os dados, porque essa parte aqui é... Deixa eu arrumar aqui a minha segunda tela. Ai, pra eu olhar pra ela. Bom, o centro da cidade... Do centro da cidade até o aeroporto são 40 quilômetros da avenida. Ah, você perguntou o que são esses 40 quilômetros. Na verdade, eu não entendi como usa no. O que acontece? Esse 40 de quilômetros... Porque o que acontece? Todo problema de cruzamento de função é você... O que ele tá querendo saber? Ele tá querendo que você descubra qual é essa relação do par ordenado, certo? Normalmente ele vai te dar um valor para você saber aonde é esse ponto de cruzamento para você achar o outro. Sem nem saber, mas esses 40 quilômetros provavelmente ou vai ser o XI ou o YI, depende de como você desenhou o problema. Porque você vai ter uma função, por exemplo, essa função eu vou chamar de f de x, que vai ser um... Então vamos dizer que essa função vai ser uma f de x igual a x mais b. Essa outra função, ela vai ser uma g de x a x mais b, tudo bem? Ou melhor, Tudo. vai ser uma a, b, c, d. Qual é o problema? Como é que a gente faz esse problema de cruzamento de função? Essas duas retas, elas vão ter qualquer valor, a não ser aonde? Nesse ponto. Por quê? No ponto xi, yi, o que vai acontecer? F de x é igual a g de x. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Uma coisa que é ax mais b igual a cx mais d. Você vai passar A pra cá. Deixar em evidência o x. Ou seja, você vai ter essa relação aqui. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai te dar o valor do xi, que você vai colocar aqui. E aí você vai descobrir o que? O yi. Essa representação genérica fez sentido pra você?
Sim, mas continuo com dúvida no exercício. Tá, então vamos fazer. Tipo, eu não consegui levar isso pro exercício, por Tá, exemplo. Como que eu usaria essa função no. ó, os táxis que saem do aeroporto cobram 3,60 pela bandeirada e 80 por quilômetro. Então, ó, tá. Então eu tenho uma função. A minha primeira função do que sai do aeroporto. Eu vou chamar de um aeroporto. Aeroporto. Eu vou chamar ela. Ela vai ser minha f de x, tá? Tá, Então o que, que vai acontecer? O 80 quilômetros por litro é o A ou o B? Genericamente pensando. 40 quilômetros? Não, não, não. Aqui, ó. Não. É, táxis que saem do aeroporto cobram 3,60 pela bandeirada e 80 centavos por quilômetro. Esses dois dados, um é o coeficiente linear, que é o B, e o outro é o coeficiente angular. Qual deles é O qual? angular é o angular é o 0,80, 0,80x mais 3,60, que é o linear. Beleza. Porque a bandeirada é o quê? Para você entrar, para você sentar a bunda no táxi, você já tem que sair, pagar isso, ou seja, é o zero. Para você sair do zero, você já tem que fazer isso. Então É, o vai zero ser, já é. então vamos fazer que é, eu vou colocar como fração para facilitar qualquer conta que talvez a gente tenha que fazer, tá? Tá. Mais 36/10, tá? Ótimo. Ah, agora vamos fazer o 2, que é a outra função que eu vou chamar g de x, tá? A outra função A do do centro, centro. que é x de x. Qual é essa equação? É 0,60x mais 2. Ótimo. Ótimo. Então o que que vai acontecer? Esses o que que vai acontecer? Esses dois caras, eles vão ser iguais em determinado lugar, que vai ser no quilômetro 40 da avenida da cidade. Então a primeira coisa que eu faço é igualar as funções. Então eu quero saber aonde f de x é igual a x de x. Ou seja, eu quero saber onde 8/10 x mais 36/10 é igual a Eu 6. tinha feito essa conta e deu negativa. Ah, é por isso que eu fui ver na internet, não entendi nada. Entendi. Não tem problema, dar negativo. O que que o fato de dar negativo tá falando? Não sei, por isso eu fui confusa. É que provavelmente. Vamos colocar aqui no. Vamos fazer o gráfico aqui pra gente entender. Ah, que vai ser pra baixo, Vai alguma ser ou coisa. pra baixo ou vai ser pra trás, se a gente pensar É, aqui. Se a gente pensar na questão do círculo trigonométrico, vai ser alguma coisa ou no quadrante. Ou vai ser alguma coisa no quadrante 3 ou alguma coisa no quadrante 4, entendeu? Porque lá os valores são negativos. Tudo bem? tudo bem. Primeiro, então pensando pro aeroporto, o quê? Primeiro, a função do aeroporto, ele é uma inclinação maior ou menor do que do centro? Do aeroporto? É, a inclinação da reta. Não sei, como que vê isso? É pelo valor do coeficiente angular. Quem é Ah, maior? sempre é 8/10. Então ele 0,8, ele é maior do que 0,6, certo? Certo. Então ele vai ter uma cara um pouco mais íngreme. E, e o outro ele vai ser alguma coisa assim, tudo bem? Tá. Sendo que ele passa em 2 aqui e o outro ele vai passar em 3,5. Ou seja, se você fosse taxista, olhando pelos gráficos, qual
qual ia ser a rota que você ia querer trabalhar Do aeroporto. no aeroporto. Tudo bem isso pelo gráfico? Sim. Ótimo. Bom, então vamos continuar aqui na conta, tá? Então o que vai acontecer? Como eu te falei, o negativo quer dizer que é alguma coisa que é pra trás, provavelmente. Quilômetros rodados, né? Então vai ser 8 sobre 10x menos 6 sobre 10x é igual a 2 menos 36 sobre 10. Então isso aqui vai ser x 8 sobre 10 menos 6 sobre 10 igual a 10, 20 menos 36. Tudo bem essas continhas que eu tô fazendo sem falar muito? Sim, sim. Então tá, Enquanto eu tô fazendo junto com você no caderno, deu até agora ótimo. deu. É que eu fiz em decimal, mas dá na mesma, né? Aham, e tem que dar na mesma, tá? Porque se sair diferente, um dos dois errou, pode ser ou você, tá? Tá, eu vou fazer em decimal, vou terminar em decimal, então. E agora. Aqui que apareceu menos, né? Então. Então vai ser o que? Vai ser como se fosse x é igual menos 16 sobre 10 Sobre 2 dividido sobre. sobre. Multiplica pelo inverso, né? Ah, mas dá, dá menos 8 é. Dá menos 8. Tá. X é menos 8. Agora, o que você faz quando surge uma dúvida assim? Vai pro gráfico. Vai pro gráfico, tá? Que que isso, que que isso, que isso tá dizendo no gráfico, Bia? Então, tá pra baixo. O X vai ser menos 8, então tá pra trás. Então quer dizer que a gente tem alguma coisa assim. Eu vou deixar a parte negativa só rachurada. E agora eu vou Tá. fazer a parte. Então o que ele tá falando? Como parte da bandeirada 3,6 e o outro sai com a bandeirada 2, e esse cresce mais rápido que esse, eles nunca se encontrariam. Por exemplo, se você pensar numa questão real, né? Por exemplo, se esses dois taxistas fossem apostar quem ia ganhar mais dinheiro no final do mês, se os dois fizessem a mesma quantidade de quilômetros, o Nunca eles. taxista, o de centro nunca ia ganhar do aeroporto, certo? Certo. Porém, se os dois começassem devendo uma grana e, por exemplo, tendo que fazer uma quilometragem para pagar o que eles gastaram, por exemplo, vamos dizer que nenhum dos dois é. Aí a gente pode pensar ou no taxista ou no passageiro, tá? Certo. Tem um valor negativo que deixaria os dois equilibrados. Que estaria onde? Estaria no menos 8, tá? E aí a pergunta do cara é: dois amigos se encontram no restaurante que fica na avenida, sendo que um tomou o táxi e sai do aeroporto e outro da parte do centro, para surpresa dos dois. Os gastos dos dois foram exatamente iguais. A distância do centro da cidade. Então, eu não entendi, tipo, como que fazer essa conta. Eu já peguei 1000 vezes aqui no caderno.
Que é tipo, eu tinha feito do jeito que eles mandaram fazer, de colocar 40 menos X. Só que eu não entendi o porquê que coloca 40 menos X. Quer ver? Então vamos pensar no problema. Tem a cidade, tem o aeroporto e tem o do centro de uma cidade até o aeroporto são 40 quilômetros. Tá, então é, do aeroporto até o centro da cidade tem 40 quilômetros, certo? Certo. Sempre olha pro gráfico para tentar resolver. O que acontece? Os dois saem do aeroporto e tornam para o centro. Para a surpresa dos dois, os seus gastos foram exatamente iguais. Então o que que aconteceu? De alguma maneira existe um valor. Então existe um valor em quilômetros para um e para outro que vai dar o mesmo valor gasto. Tá aqui, ó. Então o que que vai acontecer? Aí a gente volta para a equação. Então tem algum. Então, ó, eu quero saber qual é esse XF e qual é esse X do G para qual os valores gastos vão ser o mesmo, tudo bem? E aí Tudo o bem. que que vai acontecer? Do centro da cidade para o aeroporto é 40. Então o que que você vai pensar? Que o cara que saiu do aeroporto pro restaurante andou alguma coisa, dá uma outra letra que a gente tá com muito X. B. Ah, não, já tem B também. Vamos pensar Coloca no. Quando tiver assim, pensa numa letra tipo alfa, beta, gama, alfa, vai, alfa. alfa. Então, ele andou alfa, tudo bem? Só que o outro cara, ele teve que andar o quê? Ele teve que andar uma outra distância que eu não sei qual é. Que eu vou chamar de beta. Mas eu sei o quê? Que alfa Mais beta tem que dar 40. mais beta tem que dar 40. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, os caras fizeram um problema bem difícil. Mas ficou Aí a gente bonito. pode colocar 40 menos beta, ou se não 40 menos alfa. Então o que acontece? O que que eu preciso descobrir? Qual é essa relação? Primeiro, eu preciso descobrir o quanto o F andou e quanto o G andou e que dá o mesmo valor. Aí agora a gente substitui isso nas funções. Então, o que que vai acontecer? Eu sei que para um F de X, para alguma coisa aqui, que é 0, vezes é um F de X, F de X é mais. Nossa, eu vou fazer igual a você porque senão esse esse rolê vai me atrapalhar. Então, a minha função f de x tem para um valor de xf o mesmo valor do g para um xg, tudo bem? Que foi Tudo quando bem. eles andaram. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter aquela equação de novo. Então, eu vou ter 0,8 vezes meu xf, mais 3,5. Deixa eu fazer com uma letra bonitinha pra você entender. Então vai ser 0,8 f de x mais 3,5 é igual ao que? 0,6 x de g, que é a distância que o cara que veio do centro andou, mais 2, tá? Isso é o que a gente já tinha feito.
Só que o que acontece, percebe que agora a relação, eu tenho qual é a relação entre o quanto o cara do aeroporto andou e o cara do centro andou, por quê? Eu posso escolher qualquer uma dessas coisas. Vamos dizer que eu vou partir do alfa. Eu sei que o beta vai ser o quê? Vai ser, escrever, vai ser 40 menos alfa, tudo bem? Então a grande questão é que agora eu vou escolher um deles. Então o que que vai... Vou reescrever isso aqui, vai ser 0,8 vezes alfa mais 3,5 é igual 0,6 vezes Vezes beta. menos. Ah, tá. Que o beta vai ser 40 menos x, menos Isso. alfa. Essa é a equação que é aquela que eu falei, esse sempre vai ser o problema. Só que o cara fez um problema com uma linha a mais. Que é o quê? Pra você resolver, essa equação tem quantas incógnitas? 3. Não, tirou o x, agora é 2. Duas. Pra resolver um sistema de equação com duas incógnitas, você precisa ter o quê? System. Se você precisa Não, de... você precisa. Não, você precisa de um sistema. Você precisa de duas equações, tá? É, mas a gente já descobriu que beta a gente pode trocar por 40 menos alfa. Exatamente. E você achou já essa equação, né? Essa equação é o quê? Alfa. É, primeiro, tá, então vai. E aí agora você vai O escolher. resto cancela tudo ou não? Não, agora você tem que escolher alguém. Ou você pode fazer por sistema. E o problema sempre vai ser um problema de sistema. É que normalmente a gente faz sem perceber isso. Só substituindo. Agora você tem que escolher alguma coisa para substituir. Você quer resolver o problema em termos de beta ou de alfa? Alfa. De alfa? Então você quer É que que... já tem alfa. Tá bom. Então, vamos colocar aqui. Eu já vou até duplicar a camada. Deixa eu apagar essa camada e... Tá, vou fazer a conta. Opa, não quero apagar esse não. Quero só apagar esse. Aqui, ó. Então. Ótimo. 0,6 vezes 40 dá 24. Mais que menos dá menos alfa. Então eu vou ter que meu alfa é igual a 40 menos beta. E aí eu substituo o... É, eu vou fazer ao contrário. Então vai ficar 0,8 vezes alfa mais 3,5, que é igual a 0,6. 40 menos alfa mais 2. Deixa eu ver se. Ah, já sei. Não, já sei o que eu errei aqui. Eu não calculei uma parte aqui. Tá, isso aqui não vai ser menos alfa. Ai, que eu estou clicando no computador todo. É complicado que eu não consigo fazer em cima do computador. Eu não tô falando nada porque eu não quero te dar. Tô deixando você fazer, tá? Não, eu nem tava nessa tela, eu nem tô vendo você fazer. Tá. Agora eu botei 0,6 alfa. Aí vai ficar 0,8 alfa menos
Não, mais 0,6 alfa. Aí 0,8. 9,4 alfa. Agora sim. Ah, agora deu certo. 16 quilômetros. Ótimo. Que bom que É deu a, certo. é a opção D. Então nem precisava daquele negócio lá de cima todo, Qual parte do de cima todo? que deu negativo. Ah, sim e não. Porque é importante, às vezes, você ir por um caminho pra entender o que tá acontecendo, entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa que tava certa era o gráfico. A gente só precisava interpretar que o gráfico tava falando. E Sim. isso, às vezes, o gráfico é importante pra mostrar isso. Então, né? Ai, cansei. Nossa, minha cabeça fritou. Mas é porque são. Esse exercício é um exercício nível vestibular de medicina. É desses exercícios pra frente que a gente vai trabalhar, tudo bem? Tudo bem, Tá Bia? bom. Tudo bem. Eu gosto de quebrar cabeça. Esse aqui é 26. Deixa eu terminar aqui o meu pra deixar na lousa. 26 mais 36 sobre 2. Ou seja, mais 3,5. Então, alfa é igual a 29. O meu ele deu um número quebrado. O seu não deu um número quebrado, né? Não, deu exatamente 16. Deu exatamente 16, então é alguma coisa aqui. Então depois Deixa eu eu ver. faço. Você fez eu fiz em decimal. Ó, vai ficar 0,8 alfa. Ah. Ó, Ou se pode vê o que eu fiz aqui, vê se tá. 0,8 alfa mais 3,6 igual a 0,6 vezes 40 menos Alfa. 0,6 alfa. Ah, mais 2, tá. Aí passando pro lado, vai ficar 0,8 alfa mais 0,6 alfa. Eu já passei para lá o alfa. Tá. Aí vai ficar igual a 24 mais 2 menos 3,6, que aí você passa 3,6 para lá. Aí vai ficar 1,4 alfa igual a do 22,4. Aí dá certinho 16. 3,6 alfa. Não, é menos 3,6, né? Que você passou para lá. Menos 3,6. Mais, Mais 2. mais 24. Ah, mais 24. Mais 24. É que o 24 é o 0,6 vezes 40, que ali não Isso, isso, calculou. isso. Aí vai dar 1,4 alfa 1,4 alfa. igual a 22,4. Aí alfa, 22,4 dividido por 1,4 dá 16. 22,4? Por que 22,4? Porque é 24, dá 26 menos 3,6. 26 menos Menos 3. 3,6. Que aí vai Aí fica ser 1, alfa igual a 22,4. dividido por. 1,4 que é 16 quilômetros. Tá certo. Que aí vai Mas ser. ele quer saber a distância a distância do restaurante ao aeroporto, tá certo. É esse mesmo. O alfa já é do restaurante. Então tá. Tá bom. Não é isso mesmo, então. Beleza. Beleza, beleza. Ótimo. A gente acabou. Tranquilo. Beleza? É, Meu, beleza. eu acho que esse exercício foi fantástico pra gente encerrar a parte de funções afim, que é essa função que é uma reta, que pode ser mais ou menos inclinada. Função linear, ela tem que ser necessariamente o alfa igual a 1, tá? É uma das coisas que eu mandei o vídeo da nossa aula para um amigo meu que é matemático. Eu falei,
Ô Enzo, dá uma olhada, vê se ficou alguma coisa do ponto de vista matemático faltando. Aí ele falou, ó, o único erro conceitual que você fez é que na hora que você fala função linear, a função linear é aquela que o alfa o a é igual a 1, ou seja, a função linear ela tem que ser exatamente uma função que passa pelo meio aqui, ó. Então, por exemplo, para eu falar que uma função ela é necessariamente linear, ela tem que ser uma função que tá a 45 graus aqui, tá? Porque para todo x você vai ter o mesmo y, tá vendo? Ela tem que ser uma função f de x é igual a x, ou seja, y é igual a x, tá? É. Isso é uma função linear. Uma função que é uma reta, mas pode ser mais ou menos inclinada, a gente chama de função afim, tá? Eu tinha comentado isso, não tinha? Corrigido? Acho que tinha. Tá, então falei de novo pra guardar agora, tá? Tá bom. Tá. Agora vamos fazer a aula de leis de Newton, mas vai ser bem de boa, assim. Vai ser 20 minutos. Vai ser 20 minutinhos pra gente não deixar de entrar no assunto pra gente já fazer exercício aula que vem, tudo bem? Tá bom. Então o que eu quero que você faça? Levante, tome uma água, 2 minutos pra gente deixar sair o que a gente trabalhou agora. Pegar água, que tá com calor Cara, aqui. uma coisa que eu acho que você pode me ajudar, ô Bia. Uma coisa Diga. que eu acho muito legal. Deixa eu até trocar de câmera aqui pra você. Porque eu coloco você na. Eu deixo a câmera aqui e aí eu fico olhando assim. É porque sua cara tá aqui, mas a lousa tá aqui, tá? Entendi. Mas. Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Uma coisa que eu acho que funciona muito para aluno é fazer alguma atividade física mobilizadora, assim. Principalmente na física. Às vezes eu planejo umas aulas, falo, meu, essa aula eu vou fazer na quadra, pra galera se mexer, assim, sabe? Ai, mas é gostoso, nossa. Você acha que tem alguma rotina, assim, legal pra fazer quando eu tô dando aula assim, por exemplo, a cada meia hora a gente vai dançar sei lá, um remédio. Se eu, Coloca, tipo assim, cada, sei lá, faz brincadeira, vivo morto. Tipo, depende da idade. Da idade, né? Uma coisa que talvez eu pensei agora falando com você é, por exemplo, ó, regra da aula. A cada meia hora a gente vai gravar uma trend do TikTok, tá ligado? Tipo, Nossa, eles. uma dancinha pessoal, tipo. Nossa, você conhece bem o TikTok. Mano, eu sou TikToker, eu sou viciado em TikToker. Mas é uma Meu coisa que. pai também, meu pai é viciado em TikTok. O dia inteiro meu pai vê TikTok. Aí ele vai me mandando todos os links. E ai Cara, de mim se eu não abro um por um. Nossa, eu também sou assim. Nossa, falo, nossa, essa é muito a cara de tal pessoa. Eu mando, assim. Meu pai manda pra mim vários. Porque esse rolê, assim, de parar e mexer o corpo, eu sinto que dá uma zerada na questão cognitiva. Ah, Porque também acho. gostei da ideia. Depois eu vou. Mas, tipo, aqueles assim, tipo, grava aqueles assim, sei lá. Até coisa relacionada à física, tipo, resposta. Sabe aquele lá que você tem que escolher um lado? Tipo, cerveja ou vodka? Aí você escolhe um lado. Ah, Aí, entendi. Corinthians e Palmeiras, você escolhe um lado. Você pode Pô, fazer. que legal. Você pode até fazer com conceitos da física, entendeu? Tipo, Pô, você Bia. vai andando, aí, tipo. Ou de brincadeira mesmo, por exemplo, eu prefiro, sei lá, força e eletricidade. Você prefere estudar força ou Aham. eletricidade? Ou você pode fazer, tipo, sei lá, conta de matemática. 4 mais 4, vai, qual lado? Tipo, Nossa, que legal. Ficou muito bom esse. Nossa, eu vou fazer isso. nossa, Vou. como já dei aula para criança, eu sempre tive que inventar, né? Tipo, aula de educação física. Cara, mas todas essas coisas que a gente acha, nossa, que legal com criança. Meu, ainda funciona com adulto. Se não fosse, Funciona. se não A fosse gente nossos, se não fosse nossos traumas de não querer passar vergonha. É Ó, verdade, eu acho que a gente tem muito trauma de não. Eu também odeio passar vergonha, mas como eu sou da aula de dança, eu tento evitar isso. ó, sexta-feira que vem a gente vai gravar uma musiquinha do TikToker lá. Porra louca mesmo. Essa é aquela do porra louca mesmo, né? Sou Sou porra porra louca mesmo. Aí como louca, é? não está fudendo. É, Nanana.
Um Não que eu sabe o acho, que tá perdendo. um que eu acho muito engraçado é aquele, vou passar o xereca. Tem uma menina que ela faz libras e aí o Checagem, esse eu acho checagem. muito engraçado, mas esse eu não faria por vergonha. Eu falei, não, mano, esse. Mas tem uns muito engraçados, assim. Eu gravei um Ah, do. Eu tenho um TikToker, eu já gravei acho que três, mas é de brincadeira. Mas o meu filho adora, quando ele tá junto comigo, a gente gravou um que é o Nadadeira, Cabeça, Irmãos, já viu esse? o Nemo! Esse aqui é. Eu vou até te Eu mostrar. sei qual que é o seu TikTok. Hã? Eu não entro muito, mas cadê? Qual que é o seu TikTok? Acho que é Serminário mesmo. É. Cara, eu tô rindo agora porque eu lembrei que eu tô gravando a aula. Então o que que vai acontecer? Todo esse papo doido vai ficar gravado. Ó, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aqui, Ó, quer ver? Ah, esse mesmo. Tu manda muito bem! E você percebeu que o meu filho decora melhor do que eu as falas, né? gente, ele é muito lindo. Para de bater a moça. Ai, que Cuidado da moça. O que a lindo. moça da boca fez pra você? Fala com ela. Fala, oi, moça. Ai, minhas costas. O que você tá fazendo, Francisco? Ai, gente, ele é muito lindo. Você não mora com ele? Quer dizer, ele não mora com você? Ah, eu e a minha esposa, a minha ex-esposa, a gente se separou no final do ano. E aí agora ele mora. Ela tá na casa da mãe dela. Mas eu morava com ele até a gente se divorciar. Mas também foi uma coisa recente. Então a gente tá. É, faz pouco. Não, inclusive eu tenho uma filhinha. A gente. Não, depois em off eu te conto o rolê, tá ligado? Porque tá gravando aí, eu não. Tá bom. O que eu ia falar? Vou pegar um café, a gente volta e a gente começa a falar de uma maneira bem leve sobre leis de Newton, tudo bem? Tá bom, pegar água Pega. também, que sou meio sede.
Voltei. Cara, vamos começar falando de uma maneira. Eu vou até parar a apresentação aqui da lousa, porque vai ser um bate-papo e aí você vai organizando. Pode anotar o que a gente for conversar. Lembra que eu falei que eu, que eu propus na divisão dos grandes áreas que a gente vai trabalhar uma construção que era uma linha de sobre os conceitos associados à força e o outro associado à energia? Sim. Porque. Eu achei aqui leis de Newton de força. Hã? Eu achei aqui minhas anotações de leis de Newton, que tá na matéria de força. Mas que a gente já fez ou que você tinha de Não, outro? não, não, que eu já tinha aqui o Ah, material. legal. E aí por que isso é importante? Porque essa visão de que o mundo funcionava através de forças invisíveis tem uma base filosófica do início do pensamento ocidental. Aristóteles acho que foi um dos primeiros caras a escrever e falar sobre essa ideia do ímpeto, né, dos movimentos, do que move o mundo. E é muito louco que pro Aristóteles existia dois tipos de forças no mundo. Uma que ele chamava de força e outra que ele chamava de physis. A força é tudo aquilo que o homem produz de alteração no mundo. E tudo que a natureza gera de alteração no mundo, ele chamava de physis. Então, se eu pego, por exemplo, uma bola e jogo em você, o movimento dessa bola foi gerado por uma coisa que, por Aristóteles, era força. Então, uma força gerou o movimento dessa bola. Muito como a gente pensa hoje em dia, tudo bem? Tudo bem. Só que pra ele, por exemplo, uma maçã caindo de uma árvore não era uma força, era uma physis, porque não tinha nenhum ser humano lá. Tinha só a natureza agindo. E pra ele, e esse é o pulo do gato, isso era uma diferença muito grande. Porque e aí é muito louco que é onde a gente começa a entrar na questão da filosofia da ciência. Eu mudei de ideia, eu vou abrir a lousa porque pra explicar eu preciso da lousa. Então, mas eu tô com a telinha e tô com você aqui do lado aqui, tipo, Tá bom. deixa eu ver aqui. Eu vou anotando também tudo. E aí, deixa eu colocar você aqui. Nesse sentido eu gosto mais do Zoom, porque o Zoom ele deixa eu trabalhar bastante com telinhas, coisas pequenininhas em cima da minha área. Ó, o que vai acontecer? Você tem Zoom? Tenho. Acho que a próxima aula eu vou tentar usar o Zoom. O Tá que, bom. o que vai acontecer? Então, pensando em força, né? O conceito de força como a gente usa é um pouco diferente do que era para Aristóteles. Para Aristóteles, ele tinha essa divisão entre força e physis. Para ele, força era de origem humana. E a physis era de origem natural. E aqui tá o ponto dele dar dois nomes diferentes. Para ele, ele achava que o ser humano existia e se comportava por regras diferentes do mundo natural. E essa maneira de pensar, ela marcou de uma maneira que a gente não imagina e muito fortemente toda a maneira da gente pensar a ciência ao longo dos 2000 anos posteriores. Então Aristóteles, eu acho que era de 500 antes de Cristo, vamos chutar aqui. E ele marcou o pensamento científico até aproximadamente 1500 depois de Cristo. A partir dessa época, o que começa a surgir? Cientistas pós-medievais, onde um deles é o Galileu, que é o Galileu Galilei, Galileu Di, ou Didi, para os mais íntimos é o Didi. O É o Didi, GG.
O Gigi, ele foi ele se pautou numa série de trabalhos de uns cientistas que eram escolásticos, dos monastérios que existiam na Idade Média, que produziam muita ciência. Diferente do que a galera acha, na Idade Média houve produções intelectuais, científicas. Não com a pugência e não com as características que teve no Renascimento, um pouco depois disso, mas teve. E foi a partir desses trabalhos que o Galileu Galileu se pautou para começar a produzir a ciência dele. E quem é o cara que botou o prego no caixão das ideias do Aristóteles? Newton. E qual o prego que ele colocou no caixão dessa tradição aristotélica? Primeiro, qual é a marca dessa tradição aristotélica? Que eu coloquei aqui, aristotélica. A força, enfim. Nas suas palavras, qual é a marca dessa tradição aristotélica? A marca, o quê? Por exemplo, eu acabei de falar que para Aristóteles, Ele tinha dois tipos, a força e a physis. isso, que uma era de origem humana e outra era de origem natural, né? Que a força humana é tudo que o homem transforma, o homem muda. Isso. A physis é o que acontece de forma natural, que a gente não tem como controlar. E uma coisa fantástica é que ele achava que isso eram de naturezas diferentes. Sendo que a força era as coisas relacionadas à mudança que o homem causa, que está associada ao imperfeito, ao mundano, e a physis está associada àquilo que é perfeito, que é celestial, que é depois, nesse processo, o que surge? A tradição cristã, né? Tá vindo aqui junto uma tradição cristã. Então o que acontece? Essa origem do pensamento aristotélico, de que ele achava que as naturezas do natural e do humano, ele achar que isso eram coisas diferentes, causava nele, preparou o mundo para essa noção de que o celeste e o mundano eram coisas diferentes, que funcionavam por regras diferentes. E essa é uma questão que marcou a ciência. E a questão que não é, né? Newton, ele marca essa divisão porque quando ele mostra que as leis de Newton que ele escreveu funcionavam para descrever uma maçã caindo, assim como servia para descrever o movimento da Lua, o que ele quebra? Ele quebra com essa ideia de que existia por exemplo, essa ideia terraplanista, que a gente vive numa terra plana e que tem uma abóbada celeste, é essa tradição aristotélica marcando o pensamento humano, de que o celeste é o perfeito, que é feito com formas perfeitas, e o mundano é isso que é errado, é torto, é feio, é fedido. Tanto que um dos problemas dos modelos astronômicos é que eles queriam sempre colocar em formas geométricas perfeitas. Então, por exemplo, Kepler e até outros caras tinham modelos para explicar o funcionamento dos corpos celestes, muito pautado no círculo, no quadrado, sabe, numa série de coisas que remetiam para eles o que seria a perfeição, a perfeição intelectual. E isso barrava um pouco quais modelos a gente poderia usar. Tudo bem? Então, se eu pudesse te falar, Bia, do ponto de vista da filosofia da ciência, o que Newton é revolucionário é em desconstruir essa divisão que existia entre a perfeição do mundo celeste e a imperfeição do mundo mundano, ou do comportamento das coisas no mundo. Tudo bem?
ele fez outras coisas. Do ponto de vista matemático, Newton foi fantástico porque ele desenvolveu uma matemática que conseguia transformar em algébrica, em elementos algébricos, toda uma geometria de descrição do mundo. Então, se você pega o livro do Newton, que ele escreveu sobre as leis de Newton, chama Principia. Deixa eu ver até aqui. E o Principia, ele é muito louco. Esse aqui é o Principia, na tradução brasileira, tá vendo? Ah, tá. Ele é um livro que... Ele tem um outro volume, mas ele foi publicado com esse título. Philosophy, Nature, Principias, Mathematics. Ou seja, ele queria falar sobre uma filosofia natural a partir de princípios matemáticos. Caraca. E aí o que acontece? Se você pegar o livro dele, acho que esse comecinho aqui, ó. Esse comecinho aqui, ele definindo as leis de Newton. Esse comecinho é ele definindo as leis de Newton. Aqui é só ele fazer... E o outro livro também, só ele resolvendo problemas com essa teoria dele do ponto de vista geométrico. E se você olhar, ó, tudo que ele descreve é em termos geométricos, tá vendo? Ah, então tem um problema de força, essa força vai ser aplicada de tal maneira. E aí, ele vai resolvendo vários problemas e vai fazendo essa descrição geométrica com essa matemática que ele criou, que ele apurou, né? Ela é fruto também de um processo histórico, que é o cálculo matemático, né? E o que hoje em dia a gente usa na física do colegial ou até a física da faculdade é uma releitura muito sofisticada desse processo. Depois que Newton lançou os fundamentos do cálculo, muita gente já trabalhou com isso, já desenvolveu, já criou novos instrumentos. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma coisa que o Newton não tinha, que é o quê? Que é os vetores. A álgebra geométrica, do qual os vetores fazem parte, é um tipo de matemática que não existia antes. Então hoje... Seu vizinho tá arrumando a casa aí? Ah, não, tem construção o terreno aqui do lado. Então, e tudo isso foi se acoplando. Então, se você olhar, Newton, ele escreve 5 leis, na verdade. Porque o movimento circular também está descrito aqui. É um dos princípios que ele vai descrever. Mas os 3 primeiros, eles são escritos de uma maneira que é muito parecida com o que a gente tem hoje. É de que ano as leis de Newton? As leis de Newton é de... Ó, primeira publicação, 1686, ó. Caraca. Dá pra ver? Não muito. Eu vou mandar aqui, ó. Imprimatur. Cadê, ó? Imprimatur. Ah, agora sim, 1686. Caraca. Então, se você for pensar, não é super novo, assim, tipo... Eu, sei lá, pensando, né? Fala, meu, 1700, sei lá, 300 anos atrás, 400 anos atrás. Mas é a marca do surgimento dessa nova ciência, que é a física, que é também o começo da astronomia. E uma das coisas muito legais que tem é que as leis de Newton, na época do Newton, quem queria fazer ciência tinha que escrever em latim, né? Então o princípio ele foi escrito em latim. E essa tradução aqui é muito legal porque ela tem as leis de Newton em latim. E aí é uma coisa que eu até vou depois mandar pra você como cultura geral, pra perceber de que maneira a ciência, ou a história do mundo, ela é escrita de várias maneiras. Mas é muito legal. Por exemplo, a primeira regra, a primeira lei de Newton, que é essa definição 1, que é a quantidade de matéria é a medida da mesma, obedita conjuntamente a partir de sua densidade e volume.
Então a primeira coisa que ele faz, que a gente não percebe, mas ele define o que é massa, sem definir. Isso que é muito louco. Ele define massa sem definir a massa. Na verdade, ele define esse conceito para ele que a gente vai chamar de massa, que é a quantidade de matéria é a medida da mesma, obtido conjuntamente a partir de sua densidade e volume. O que ele está falando? Massa é densidade vezes volume. Mas você percebe que quando eu falo conceito, o que é massa? Hoje em dia a gente pode falar, é a quantidade de átomos que tem um corpo. O Newton não tinha isso, mas ele definiu algo que depois ele vai usar. Por quê? Massa é essencial para a gente entender o funcionamento da gravidade, que é o que o Newton está construindo com as leis de Newton dele. É verdade, precisa saber a lei da gravidade. Exatamente, que é a segunda lei, né? Que é a. E aí, aqui. Ué, cadê? Eu tinha até achado. Depois eu acho aqui que tem as leis em latim, eu vou mandar pra você. Mas as 3 primeiras leis são as leis que a gente usa hoje. E o texto dela é muito parecido com o que a gente tem hoje. Quais são as 3 leis de Newton? Vamos ver se sua memória. Eu já li. Inércia, lei fundamental e ação e reação. Não, eu lembrava. A lei fundamental eu nunca lembro. Eu falo força, na verdade. Então, vamos ver. Sem colar. Ação e reação, inércia, eu lembrava. Agora, e força pra mim, fala. É lei fundamental. Então, vamos começar aqui, ó. Lei de Newton. Lei de Newton. Historicamente, no livro do Newton, a primeira coisa que ele faz... Então, eu acabei de te mostrar. Mas ele define o que é massa. Define massa como sendo um produto de volume e densidade. E depois ele vai enumerando as leis de Newton. Qual é a primeira? Inércia. Deixa eu anotar isso. Inércia. E é muito louco, porque se você olhar, o conceito de inércia é também um outro conceito revolucionário. Porque o que é inércia, né? É outro corpo, tende a ficar parado. Sabe como ele chamava a inércia no livro dele? Ele chamava de a vis incita, que significa uma força inata da matéria. Então é muito louco. Ele chama aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Ó. Vis em si. É um poder de resistir através da matéria. Todo o corpo no que depende dele mantém seu estado presente, seja ele em repouso ou em movimento uniforme em linha reta. Então é muito louco porque ele constrói esse conceito de inércia, que nesse momento ele chamava de vis incita, que é essa coisa que ele chama de da força inata do objeto. Você percebe que tudo é nesse termo como se tivesse... Porque eles não sabem o que tem no corpo, né? Então é como se cada matéria tivesse uma força interna própria de resistir ao movimento, que depois a gente vai elaborando, que vai virar a inércia que a gente conhece hoje. Mas é bonito ver isso, né? Eu acho muito bonito quando eu vejo como é que o cara começa a pensar nisso. Então, e o que na verdade a inércia se traduz pra gente hoje, né? É essa capacidade do corpo resistir à mudança. Resistir a qualquer mudança em sua velocidade, manter seu estado de equilíbrio. De que maneira? Primeiro, se eu tiver parado, eu não vou querer andar. E se eu estiver andando, eu não vou querer parar. Se eu estiver parado, eu não vou querer andar. E se eu estiver andando, eu não vou querer parar. Isso é a inércia. Então esse... E é um conceito que, se você pensar fundamentalmente, ele é a essência de qualquer sistema natural. Por quê? Os sistemas naturais, eles tendem a permanecer
no estado de menor mudança. E isso é muito legal, por exemplo, porque a gente pode pensar até em questões sociais ou até questões, por exemplo, biológicas. Por exemplo, o cara que está sempre malhando, ele tem uma inércia corporal de manter aquele corpo, porque o corpo dele não vai querer mudar, seja para ganhar músculo ou seja para perder músculo. E o que eu leio dessa lei de Newton é o seguinte, para você mudar, você precisa querer, porque você vai ter que ir contra a vontade inata do universo de não alterar os padrões dele. Então é o seguinte, Bia. Força na cabeleira que você vai gastar energia pra mudar o mundo. Porque você não quer mudar. Você não quer mudar, você não quer um bagulho que você não tem hoje. Então tem que gastar energia. Tem que ir contra essa força de resistência das coisas. E é muito louco, porque é isso, inércia, depois de um tempo, cria de fato esse sentido, porque a gente usa pra outras coisas, por exemplo, a inércia da vida, sabe? Então, isso tudo só pra falar da primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton É a da força que é a da força, que é a lei fundamental da dinâmica. Fundamental da dinâmica. Por que ela é uma lei fundamental da dinâmica? Porque ela dá uma relação matemática. Ou seja, ela operacionaliza tudo isso que a gente está falando em termos de conceito. E olha aqui o motivo do Newton definir massa. Porque massa é uma das coisas que surgem no meio da equação. Tem o conceito de força, que era um conceito que já existia. O conceito de aceleração, que é a descrição dessa taxa de mudança de espaço, que é aquilo que a gente falou quando a gente estudou função e taxa. O que é taxa? Taxa é uma relação de mudança que normalmente acontece entre alguma coisa que é temporal e alguma coisa que não é temporal. Mudança de espaço pelo tempo, a gente chama de velocidade. A mudança da velocidade pelo tempo, a gente chama de aceleração. E é a aceleração que está aqui. Então o que ele está falando? Que a força, ela modifica o movimento das coisas no mundo através de uma característica que está dentro da matéria. Lembra que é a massa, que está associado com a inércia. Porque o que acontece? Essa vis inertia, essa força inata dos objetos, ela existe aonde? Aonde existe matéria. Matéria pro Newton é descrita como massa. Terceira... quantidade de matéria. Massa é quantidade de matéria. Massa pode ser a natureza resistiva do mundo. Tem várias camadas, entendeu? Aí que a gente vai levantando uma sobre a outra. Tem mais do que 3 leis. Tem 5 leis. Tem 5 definições fundamentais no princípio. Didaticamente, nas escolas a gente fala das 3 primeiras, porque depois a gente vai falar das outras 2, ela está associada aos movimentos circulares. Mas eu vou falar tudo junto, tá? Porque eu vou falar sobre a história do conceito das leis de Newton. Mas pra gente terminar essa aula, eu vou falar sobre a terceira lei. Que é qual? Tá bom. Qual é a lei? Ação e reação. Que toda ação tem uma reação de mesma força e direção. Com direção contrária. Eu vou ler como tá no livro que o Newton escreveu. Eu tenho algum lugar, né? Ó, eu vou ler pra você como tá a segunda lei de Newton no livro dele. Uma força imprimida é uma ação exercita sobre um corpo ao fim de alterar o seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em linha reta. Ah, essa é um, mas é a força centrípeta. Cadê? Ué, cadê? Eu quero a ação e reação. Quantidade. Ah, não, ó, tá aqui, ó.
Segunda lei. A quantidade de movimento é medida do mesmo, obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. Cadê? Então, se você olhar, para ele não tinha essa equação. Essa equação, isso é uma produção posterior. O que ele descreve é a relação direta entre elas. Entendeu? Entre o que ele chama de quantidade de matéria e velocidade. Por quê? Porque para ele a aceleração é a variação da velocidade, tá? Ué, E essa é a segunda, tem a terceira. a terceira, tô procurando aqui. Tem que caçar. Tá em português, português, né? Tá português, português. É porque agora ele vai falar sobre. Ele vai falar sobre forças centrípedas. Então a definição 4, 5, 6 não é essa que a gente conhece. São coisas falando sobre força centrípeta. Ah, entendi. Mas que está relacionado com ação e reação. Então ação e reação é um pouco do que a gente descreve da nossa leitura desse material. Por quê? A ação e reação é uma lei de forma. Por quê? Porque ação e reação diz o quê? Toda força vai agir sobre um corpo e sobre esse corpo vai gerar uma reação no outro corpo do qual é? Como é que você lembra do Igual e contrário. igual e Quer dizer, contrário? não, agora eu falei. O que eu lembro é para toda ação tem uma reação de mesma Intensidade e direção oposta. oposta. Mas intensidade e direção são características de qual ente matemático? Vetores. Ah, tá. Quem tem intensidade e sentido são os vetores, que são coisas que não existiam na época do Newton. Então é muito louco como a gente. Assim, ele já era um gênio nisso. Então ele descreve isso sem o recurso dos vetores. Então o que acontece? Para toda ação existe uma reação. Então eu vou colocar nos termos modernos. De mesma intensidade e sentido oposto. Sim. E aí qual é a parte didática? Se você não estiver fazendo um problema que seja circular, ou seja, de forças centrais, essas três leis elas dão conta totalmente de descrever o problema. Mas eu vou, aula que vem, falar um pouquinho de como Newton fala sobre as forças centrais e explicar o que são forças centrais, e a gente entra na aplicação das leis de Newton, tá bom? Tá, segunda. Segunda. Mas lembra que o mais legal da gente estar falando sobre as leis de Newton é que essas pequenas leis, essas definições muito simples, foram fundamentais para alterar de maneira profunda como a gente faz ciência até hoje. Imagino. Muito louco, né? E é isso. O resto do Newton gosta. O resto do livro do Newton é ele resolvendo questões com essa metodologia, mostrando, pô, ó, deu Você já certo. leu tudo? Não, tô. Porque é também uma. Pensa que cada parte dessa é um problema. Porque o legal ler é você fazer o exercício, né? Então ele vai pegar e vai tentar descrever a órbita lunar, ele vai pegar, sei lá, o movimento de alguma coisa natural. Então é, sei lá, cometa, ou é algum movimento, por exemplo, circular de navio. E aí então são os problemas que, assim, cada exercício é um trampo em si. Então, sei lá, aos pouquinhos eu vou fazendo. Mas
E é isso, né? Um dia que eu tiver de férias, eu vou falar, vou fazer todos os exercícios do livro do Princípio. Porra, você férias vai fazer isso? Deus é Não, mas mais. tem que fazer por. Mas você vai fazer isso pra ganhar dinheiro, Bia? Desde quando? Tem que ser por amor. É E, verdade. mas isso é muito legal pra ver a história da ciência e ver de que maneira as contribuições e as mudanças da sociedade vão alterando ou não o modo como a gente usa isso hoje em dia, tá? Então, próxima aula eu vou começar falando um pouquinho de história de novo e aí a gente já vai para aplicação das leis de Newton, das primeiras três, porque a gente pode fazer essa divisão, tá? Mas aí eu pego também uns outros probleminhas e a gente vê o quanto de exercício a gente consegue fazer. Tá bom. Ah, daqui a pouco eu vou colocar uma prova que eu dei para os meus alunos do 8º ano. É uma prova pesada. Eu vou colocar no... Vai ficar como atividade. E aí eu quero que você responda pra mim nesse processo, tá bom? Fica como lição de hoje. Até segunda. Até segunda, até segunda. Tá bom? E é Tá bom. isso. Mas eu vou colocar até o final da noite. Então você só pega amanhã. Vai ser uma prova legal. É pra desbaratar. Assim, é bem legal. Tá bom? Provavelmente só vou fazer porque amanhã cedo eu vou pra casa da minha filhada. Beleza. Não, aí você faz tranquilo. Mas vai se preparando, porque entre o dia 20 e o dia 26, a gente tem a nossa prova mensal. Então vai ser. Isso, depois do meu aniversário, por Que é favor. quando? Quando é o seu aniversário? Meu aniversário é dia 18. É dia 18? Tá bom, então. Ah, Deixa pro último fim de semana de fevereiro. beleza. Vou deixar pro último final de semana de fevereiro, mas é mais matéria pra colocar na prova, tá bom? E, meu, se prepara. Menos mal, prefiro, porque, não, no fim de semana do meu aniversário, fazer prova. Vamos vai ver. ser- E aí eu vou colocar uma prova bacana, se prepara. Tenta fazer como se fosse vestibular mesmo. E eu vou ver se eu caço umas questões só de prova de medicina, tá? Vou pegar Tá umas bom. de Santa Casa e tal. É isso, Combinado. combinado. Bia, obrigado pela aula. Eu que agradeço, vejo você segunda. Segunda-feira. Os materiais dessa aula excepcionalmente estarão disponíveis só amanhã cedo, porque eu vou organizar, Sem problema. tá bom? E é isso. Bom descanso, obrigado. Próxima Bom sexta- descanso você também. Próxima sexta-feira a gente grava a nossa dancinha do TikTok. Tá bom, combinado. Eu vou aprender ela, que eu também não sei. Eu tenho que. Só lembro do começo. Não sei essa parte, É. aquela que faz uma coisa assim. Tá bom, a gente aprende na sexta que vem a gente grava. Sexta-feira a gente posta depois. A gente posta no nosso Combinado. Instagram. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu.